Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falante, como se estivéssemos lá em nossa casa, né? Na Rua Progresso, 1190. Então, fazemos a leitura do livro, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 129, na fonte do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 19. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento ou sacrifícios com quem ele abraça os mestres da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura, no socorro dos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho. Não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás, todo dia, múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás de frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Lição número 129, na fonte do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 19. Nós vamos fazer a reflexão nesse texto do Emmanuel. Eu não vou trazer aqui texto bíblico, mas eu vou convidar todos para que a gente possa pensar bem no texto. Hoje eu vi muitos vídeos sobre o tema, para ir refletindo bastante, muito bem dos meus próprios pensamentos, né? Casou com o que eu estava refletindo. Então, o Emmanuel nos convida aqui, né, a pensar, e Paulo escreve essa carta aos cristãos gálatas, né, na época, levando para eles orientações, né, que chamam de exortações, mas, na verdade, são advertências, orientações. E Emmanuel traz para a gente, e hoje a gente pode pensar bem dentro da atualidade do que a gente está vivendo. Então, quando ele fala, muita gente não admite, né, auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Então, quer dizer, muitos de nós só sentimos que estamos prontos para ajudar alguém se a gente tiver dinheiro. Se não tiver, eu não tenho como estar ajudando. E o texto vem falar que exatamente é muito importante essa ajuda financeira, e principalmente nos dias de hoje, a gente é muito solicitado, né, pelas necessidades de tantas pessoas aí, desabrigadas, as casas que cuidam de crianças, de idosos, estão sempre pedindo, esses que fazem sem cobrar, né? Então, é muito importante que a gente tenha e que mantenha aqueles que têm condição, que façam sua ajuda, porque vai estar ajudando essas instituições, essas pessoas. Há muitas pessoas desabrigadas que vai bater na nossa porta também. Então, se temos condição, a gente auxilia. Mas isso não é o primordial, que é o que ele quer dizer, né? Que é esse bem que nós podemos fazer hoje, né? Não precisamos estar presos ao dinheiro. Há muito bem para se fazer sem precisar de estar amoedado. E como ele diz aqui no segundo parágrafo, entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar, né? Então, não adianta ter todo o ouro do mundo e que talvez ele não vai aplacar a dor, fazer a ajuda necessária a quem está precisando.
Há vencimentos justos para os encargos do professor. Então, ele fala aqui dos professores e traz também aos médicos, né? Que são muito importantes, mas que há dentro do trabalho de cada um, e aí que nós podemos pensar em todos nós que trabalhamos. E que às vezes a gente, principalmente nesses dias atarefados, corridos, a gente nem valoriza o trabalho, nem valoriza a remuneração. E muitas vezes todo o sacrifício que se tem, né, o professor para conseguir dar a sua aula, para dar o seu ensino, e às vezes além daquilo que é simplesmente ensinar, né, que ele precisa, o médico, como ele fala aqui da cura, e que às vezes não tem nem como remunerar. E tem outros, muito mais trabalhos atrás de tudo isso, e que o dinheiro, a remuneração não é o suficiente. Então, a gente, às vezes, já deve ter acontecido com vocês, como comigo já aconteceu, a gente fala assim, nossa, fui tão bem atendida que não paga. O que eu paguei é muito pouco, poderia ser muito mais. Então, ele está nos convidando a refletir que atrás de cada profissão, de cada trabalhador, seja o faxineiro, seja o médico, seja o professor, o padeiro, todas as funções, né, os garis, em todo lugar, não há dinheiro que vai poder pagar o trabalho que cada um desses faz, o seu valor. Não se compra estímulo ao trabalho. Então, muitas vezes, a gente precisa e deseja estímulo. Não vai dar para comprar, né? Se eu não for estimulada ao trabalho, eu posso falar do médico, do professor, como exemplo dele aqui, mas se eles não estiverem também estimulados, como nós aqui que somos trabalhadores, não tem como a gente comprar estímulo. A gente tem que ter aquele desejo real do trabalho, né, de exercitar. Não se vende esperança nos armazéns. Às vezes a gente fica doido, né? Seria fácil, né? Vou comprar esperança, vou comprar saúde, vou comprar. E não é assim. Isso não se compra, né? Se conquista muitas vezes. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Então, muitas vezes a gente, somente nós que falamos muito, né, de sermos fraternos, de fazer a caridade, de fazer o bem, o sorriso não é matéria de negócio. Então, nós também não podemos, através do nosso trabalho, seja ele na caridade, seja ele em qualquer que seja, usar de artifícios, né, negativos, e muitas vezes até para pedir ajuda a Deus, às vezes a gente faz meio que barganha, né? Meu Deus, me dê isso que eu te dou aquilo. Então, tudo aqui é para a gente poder refletir bastante, porque às vezes a gente pensa só, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho dinheiro para pagar o médico, eu paguei o médico, mas ele não me valeu, paguei o professor e o professor não ensinou o meu filho, e isso vai por aí, em todas as categorias. Muitas vezes a gente faz valores errôneos, né? Que, na verdade, ele está nos chamando a atenção, e essa carta é muito isso, aos cristãos da época, o Paulo chamando a atenção para muitas falhas, e como que a fonte do bem pode nos inspirar muito mais do que essa questão financeira, né? Material. A gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Então, está mostrando que nós temos várias formas de fazer o bem. Eu fiquei pensando, nós que estamos aqui reunidos neste momento, qual a forma de fazer o bem neste momento? Nós vamos precisar de pagar um ao outro para estar aqui? Não. Qual o maior pensamento e sentimento? Qual que é o nosso valor aqui agora? É o pensamento, é o sentimento, é a nossa união aqui, fraterna, né, que nós chamamos assim, para orar, para meditar, pedindo para nós mesmos, pedindo também para tantas outras pessoas aí que estão precisando. Então, podemos ser uma fonte de luz, de amor, de paz, de cura até. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penura alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. Então, aquele que já dá para nós a noção de que sem precisar do dinheiro, as formas que nós temos, às vezes uma frase confortadora, né, uma palavra confortadora, a quem às vezes está precisando. E dentro das reflexões do dia, como ajudar pessoas, às vezes, vendo aquilo que ela realmente precisa, né? Porque às vezes a gente acha que vai dar o dinheiro, que vai dar um material, uma roupa, um alimento,
E às vezes a pessoa se sente até constrangida por receber aquilo. Não é nem questão do orgulho, mas é questão do constrangimento. Porque às vezes a gente que está dando está numa posição confortável de ter. Então, eu vou dar porque a pessoa está precisando. E a pessoa, por não poder, por ela própria conseguir, às vezes se sente humilhada, se sente fragilizada por precisar da ajuda. Então, até para a gente ajudar, dar o alimento, acolher a pessoa, a gente tem que saber. Né, onde fala aqui do sorriso, né, de não ser o sorriso fraternal, não é matéria de negócio. Então, o nosso gesto fraternal de caridade não é para constranger, né? Então, a gente tem que saber também como que a gente vai ajudar. E aí ele coloca, né, o apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações. Então, nós temos nossos momentos e nem por isso somos impedidos de poder ajudar, de poder ser uma fonte de bem para alguém, mesmo diante das nossas tribulações. Então, há várias formas. Então, assim, eu não tenho a questão financeira, não tenho a moeda no momento. Às vezes a pessoa está precisando de dinheiro, mas eu não tenho como dar. Eu posso dar um alimento, fazer um lanche, eu posso dar uma palavra amiga, será que isso ela está precisando? Eu posso fazer uma oração, porque às vezes eu não tenho recurso nenhum naquele momento, que vai me pegar de uma forma desprevenida, mas eu posso fazer uma oração, emanando boas intenções, pessoas que podem realmente fazer o socorro que eu não posso naquele momento. Então, é bem por aí que ele está nos convidando a buscar os recursos, né, nessa fonte do bem. Então, aqui ele fala, né, os pequenos períodos de inibições e provações, né, que nós podemos não ter, pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem. Então, façamos o bem a todos. Porque, às vezes, nesse momento de tribulação, a gente está vendo um monte de problemas que nós mesmos estamos enfrentando e não tem como alguém pedir socorro e a gente poder dar. Então, nos momentos de folga, de tempo, então a gente faz o bem. Então, podemos ter esses momentos de não conseguir. Né? Então, ele está nos aconselhando, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então, é exatamente o que eu falei no final. Mesmo nas atribulações, se a gente pode fazer alguma coisa, eu posso estar com... Eu tive essa experiência, né, dentro do hospital, com pai, com mãe, e eram tantas as minhas, ali já era um sofrimento grande de ver o meu pai e a minha mãe em situações bem críticas, mas tinha tanta gente com problemas tão mais críticos, e que eu me sentia tão egoísta se eu fosse pedir só para mim. Então, nas minhas orações, enquanto eu estava ali pedindo socorro para os meus, eu também pedia para todos aqueles que estavam ali. Porque da mesma forma que estava doendo em mim, estava doendo nos outros. Da mesma forma que os meus pais estavam ali em dor e sofrimento, eu estava assistindo muitas pessoas sofrendo. Isso é só como um exemplo. Que é o que eu conseguia fazer, porque eu queria ajudar, queria poder estar ali tomando conta, mas você não podia nem chegar perto, porque cada um cuida do seu doente. E muitas vezes eu estava ali como acompanhante e outros que estavam ali junto, que era numa enfermaria, não tinham um parente para poder assistir. E às vezes quando a gente conseguia chamar o enfermeiro, pedir que tivesse calma, que ele já estava vindo, eles já se sentiam mais amparados, porque a gente conseguiu fazer um socorro e eles ali sozinhos. Então, são várias as formas. Isso aqui é só como exemplo, e nem a vantagem nenhuma isso, mas são reflexões que a gente faz para que a gente possa valorizar. Então, hoje, eu quero deixar isso e na fonte do bem. Vamos ser hoje uma fonte desse bem que nós podemos realizar na noite de hoje, sendo fonte de pensamentos de paz, de saúde, de amor, de gratidão, né, para que possa alcançar inúmeras pessoas nos dias de hoje, não só nós sermos assistidos nesse momento de oração, mas que todas as pessoas que estiverem precisando e que possam receber um pouquinho dessa fonte que nós estamos recebendo hoje, eles também possam também jorrar para outras pessoas. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a estes amados mentores, ao nosso irmão Emmanuel, Chico Xavier,
que através desse livro nos traz mensagens grandiosas, nos ajudando a sentir e entender o Evangelho. Os nossos mentores amados, nossos guias, do bem e da luz. Agradecemos este momento de reflexão, de estarmos reunidos com o objetivo de, através da prece, da palavra consoladora, agradecer e pedir para as nossas necessidades, as necessidades de nossos amados pais, mães, irmãos e irmãs, filhos e filhas, amigos da nossa casa, do nosso lar, aos irmãos do Projeto Novo Céu, aos irmãos que se encontram nos hospitais, sejam estes os trabalhadores, médicos, enfermeiras, pessoal da administração, da faxina, da limpeza, que estão lá buscando socorro para as suas necessidades físicas ou emocionais, aos desabrigados, aos nossos irmãos das casas de repouso ou abrigo, dos nossos bairros, das nossas cidades, do nosso país, e no mundo num todo. Senhor, Deus, Pai, Criador, amado Mestre Jesus, que a vossa bênção de luz, de amor, saúde e esperança, nessa fonte infinita do bem, promova os recursos que cada um de nós e de que cada um que veio em nosso pensamento possam receber, possam sentir, aliviando as suas dores, fortalecendo a esperança, a coragem, a fé, a esperança. Cada um de nós que precisamos nos sentir fortalecidos, que sintamos essa força, a força do bem e do amor, vibrando em nós, e que sejamos também fonte dessa mesma luz de amor e de paz, de esperança, de saúde. Com gratidão, vamos agradecer antes mesmo de receber, pois sabemos que a providência está sempre pronta a nos atender, a nos acolher. Muitas das vezes, sentimos tardiamente pela nossa ansiedade, pelas nossas preocupações, por tão material ainda que nos colocamos. Mas te pedimos, Senhor, que nessa fonte abençoada dos bens, que o Senhor nos promove todos os dias, que nessa experiência de vida que possamos sentir a vossa vibração de amor e de paz, a proteção dos nossos generosos amigos espirituais, protetores e guias, que tenhamos forças de prosseguir, de continuar, trabalhar, progredir, com esperança e fé. Agradecemos a oportunidade de hoje, pedindo a bênção para os nossos lares, o nosso coração, os nossos pensamentos. Amado Mestre, te agradecemos imensamente na noite de hoje. E que seja inspiração a cada dia, no repouso desta noite e no despertar do novo dia que surge, para que sigamos o caminho do vosso Evangelho, do nosso amado Pai Criador, sentindo a bênção imensurável do bem, da paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair novamente em erros e tentações, e livrando-nos, ó Pai, de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Que Jesus esteja conosco,
a sua bênção e a sua luz sempre com todos nós.